Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido, Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e pela minha vida, pela vida dos mantenedores desse ministério, pela vida das intercessoras em nome do Senhor Jesus e pela vida de todos os nossos familiares, que é sempre o motivo de nós estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, sempre orando, pedindo ao Senhor que transforme a nossa família em uma família do Salmo 128. E nós vamos louvar ao Senhor, agradecer por mais uma oportunidade que nós temos de estudar a palavra de Deus, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, principalmente a Torá, nós aprendemos o que é santificação, porque sem santificação nós não veremos ao Senhor, nós não saberemos como agradar ao nosso Deus, e sem agradar ao Senhor nós não vamos alcançar nada dele, minha irmã e meu irmão, é nada, entendeu? Então nós continuamos o nosso estudo, iniciando hoje o capítulo de Números 26, do 1 ao 11, para a glória do nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé, de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, assim, quando você se inscreve nesse ministério, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família. Então, depois do estudo, eu sempre venho fazendo uma oração pedindo santificação pela nossa família, em nome do Senhor Jesus, e profetizando que seremos a família do Salmo 128. Então, aguarde, e sempre no final do estudo, eu sempre pergunto, qual a sabedoria para os dias de hoje? Então, aqui no capítulo 26, nós vemos que depois daquela mortandade, tá, que aconteceu ali no acampamento de Israel, devido ao fato dos homens terem se contaminado com Baal-peor, então o Senhor pediu que Moisés e Eleazar fizessem uma contagem do povo da idade de 20 anos para cima pela casa paterna, para que eles soubessem de forma exata ainda quantos homens faziam parte do exército de Israel. Então dizem os estudiosos da Torá que um dos motivos pelo qual o Senhor pediu essa contagem do povo de Israel era para demonstrar que as famílias de Israel ainda permaneciam intactas, pois o caso que tinha acontecido com Zinri ali tinha sido apenas um caso singular, ou seja, um caso único na história de Israel, pois nunca mais aconteceu algo igual àquele caso que tinha acontecido ali, entendeu? Do Senhor ter que vir e matar de uma vez só 24 mil homens. Então dizem que essa contagem também pode ser comparada ao caso de um pastor cujo rebanho foi atacado pelos lobos. Então ele veio e contou o seu rebanho para ver quantas ovelhas ainda tinham sobrado, né? Então ele veio também, dizem que Moisés ali estava perto da sua morte. Então era como também se ele estivesse prestando contas ao Senhor, porque quando ele saiu do Egito, houve uma contagem. Então agora, perto da sua morte, ele tinha que passar essa contagem para o Senhor. Era como se fosse uma prestação de contas. Olha, Senhor, o Senhor me entregou tantos e agora eu estou te passando tantos. E eu não sei para quem o Senhor vai passar. Porque até aqui, minha irmã e meu irmão, entenda que Moisés não sabia quem é que ficaria no lugar dele, tá? Nós vamos ver isso mais para frente. Mais para frente, tá? E sabemos que quando diz que foram contados pela casa paterna, é de acordo com a tribo de seu pai e não de sua mãe. Porém, veja que no versículo 5, a Torá começa a contagem por Rubem, que era o filho primogênito de Jacó. E dizem que a família, com os descendentes de Rubem, a família de Enoque, ela era a primeira família. E por aí vão se fazendo as descrições das famílias. Porém, dizem os estudiosos da Torá, e da língua hebraica, que aqui aconteceu algo muito interessante ao descrever as famílias. Porque aí dizem que o Senhor anexou o seu nome a eles. Ou seja, o tetragrama
O Senhor colocou o rei de um lado e o Yud do outro, pois o tetragrama é Yud, rei, Vav, rei. E isso era como se o Senhor estivesse dizendo: eu testemunho que estes são os filhos dos seus pais. E por que o Senhor fez isso? Porque havia ali um boato de que, na verdade, aquelas famílias não fossem legítimas. Não fossem. Porque eles não foram escravos no Egito. Não foram. Então havia um boato de que se eles foram escravos no Egito, então com certeza as mulheres de Israel, as mulheres hebreias, foram violadas pelos egípcios. Entendeu? Então eles falavam: mas espera aí, se as mulheres foram escravas, é claro que elas foram tocadas sexualmente por aqueles egípcios. Então, como agora o povo de Israel vem dizer que eles são da linhagem, que a linhagem deles foram preservadas? Então, para isso, o Senhor colocou o nome dele nas famílias, garantindo a legitimidade daquelas tribos. Olha que coisa mais linda, minha irmã e meu irmão. O Senhor estava testemunhando que cada um ali era filho do seu pai. Que coisa linda, que coisa perfeita. Como o Senhor é lindo. O Senhor estava legitimando que aquelas mulheres, mesmo sendo escravas ali no Egito, Ele cuidou para que elas não fossem violadas. Deus é maravilhoso, minha irmã e meu irmão. Maravilhoso em cuidar, maravilhoso em proteger, em guardar. E quando o Senhor não guarda? Em tudo o Senhor tem um propósito, minha irmã e meu irmão. Porque o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo. Entendeu? E foi exatamente isso que o rei Davi repete no Salmo 122. Porque no Salmo 122, ele diz assim: Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobe as tribos do Senhor até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Então ali no Salmo 122, Davi está repetindo exatamente isto, que as tribos são tribos do Senhor, testemunhadas pelo Senhor. O Senhor deu esse testemunho. Que elas realmente são famílias legítimas. Legítimas. Aí no versículo 11, nós vemos que temos uma informação muito importante, pois ele nos dizem que os filhos de Corá não morreram. Então Rashi comenta que originalmente eles estavam envolvidos sim naquela rebelião, naquela conspiração que houve ali contra Moisés e contra Arão, tá? Porém, durante aquela disputa ali, eles se arrependeram. Mas segundo também os estudiosos da Torá, eles falam assim que a Torá fez questão de mencionar o nome deles aqui, que eles não morreram, para que nós venhamos saber que em todas as gerações sempre vai se levantar descendentes de Corá com inveja do povo de Israel. Justamente com inveja do povo de Israel por eles serem povo escolhidos do Senhor. Por eles serem um povo que escolheu ter uma identidade ímpar. Uma identidade ímpar. E é justamente vivendo dessa forma diferenciada, com essas leis diferenciadas, com esse pensamento diferenciado, com essa tradição diferenciada, é que Israel é preservado até hoje. Todos se voltam contra Israel, mas Israel prevalece sempre. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? O segredo da força está na diferença. Às vezes nós não queremos ser diferente. Não queremos ser igual. Eu quero ser igual. Se eu for diferente, eu vou ser chato. Mas o Senhor te chamou foi para ser diferente. O Senhor não te chamou para ser igual. Se o Senhor te tirou da sua casa, foi para você ser diferente. Não foi para você ser igual, continuar igual.
Ah, mas a gente tem que ser igual, né? A gente é irmão. Não, o Senhor não te chamou para ser igual. Se o Senhor te chamou, foi para fazer diferença. Jesus disse: a sua justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Não fez diferença nenhuma. É nenhuma. Entendeu? Mas qual a sabedoria para nós hoje? Bem, veja que lá no livro do profeta Ezequiel, 18:20, o Senhor, ao falar sobre a responsabilidade, né, sobre o pecado, que essa responsabilidade seria individual, então o Senhor diz no versículo 20 que a alma que pecar, essa morreria. Pois o filho não levaria a iniquidade do seu pai, nem o pai levaria a iniquidade do seu filho. A justiça do justo ficaria sobre ele, e a impiedade do ímpio cairia sobre ele. Então repare que foi o que exatamente aconteceu aqui com os filhos de Corá. Pois lá em Números 16 nós temos a descrição da rebelião de Corá, e a informação de que ele justamente, né, com Datã e Abirão e seus filhos, suas famílias, foram engolidos vivos pela terra. Porém, aqui no capítulo 26, nós já temos a informação de que eles não morreram. E quem eram os filhos de Corá? Bem, em Êxodo 6, 24, diz que os filhos de Corá eram 3 filhos: Assi, Eucana e Abiasaf. Em 1 Crônicas 26, nós temos a informação que os descendentes dos filhos de Corá foram os porteiros do tabernáculo. E lá em 1 Crônicas 6, 22 e 28, nos deixa entender que o profeta Samuel era filho de Eucana, que era um descendente de Corá. Mas entenda que o mais lindo de toda essa capacidade do Senhor de nos enxergar de forma individual e de se relacionar conosco de forma também individual, essa capacidade que Ele nos dá de sempre se arrepender, de a gente sempre poder sair do grupo em que nós estamos e chegar ao arrependimento e fazer um caminho totalmente diferente do grupo em que nós estamos. Um caminho diferente da casa dos nossos pais. E o Senhor sempre nos dá a oportunidade de construir um novo caminho para nós e para a nossa geração. Porque foi exatamente isso que aconteceu com os filhos de Corá. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Por isso que o Senhor teve que reafirmar isso para o profeta Ezequiel. A alma que pecar, essa vai ser condenada. Não existe isso, o filho pagar pelo pecado do pai, não. Porque se ele se arrepender, ele vai ter salvação. Embora o pai dele foi para o inferno. Mas por que o pai dele foi para o inferno? Pelas escolhas do pai dele. Se o pai é santo, mas se o filho escolheu pecar, o filho vai para a condenação. Mas por que o filho foi para a condenação? Embora o pai orou muito, jejuou muito, mas porque o filho escolheu. Foi pelas escolhas dele. O Senhor, Ele olha para nós enquanto família, mas Ele também olha para nós de forma individual. O nosso Deus, Ele trata conosco no individual. Ele quer tabernacular conosco, né? Com cada um, comigo e com você, de forma individual. Ele é Deus nosso, mas Ele é Deus meu também, é Deus seu também. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E é muito lindo quando olhamos para a descendência de Corá, para esses filhos dele que se arrependeram, e nós vemos ali que eles escreveram 7 salmos maravilhosos. 7 salmos lindos, maravilhosos. E quando nós vemos também que Samuel, um homem lindo, um homem justo, um homem perfeito, um homem íntegro diante dos olhos de Deus, que ele era descendente de Corá, aquele homem rebelde, aquele homem mau caráter, mas da linhagem dele, da geração dos filhos dele que se arrependeram, veio Samuel, um justo, um íntegro, que agradou o Senhor o tempo todo, marcando esse ministério ali profético. Tudo porque os filhos de Corá se arrependeram. E o Senhor aceitou esse arrependimento, né?
Os filhos de Corá descreveram. O Salmo 84, no versículo 10, diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Eu preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Então entenda que o arrependimento para os filhos de Corá exigia só uma coisa, minha irmã e meu irmão. Era que eles olhassem para o pai deles e falassem: olha, eu não quero ser como um ímpio, eu não quero. O meu pai é ímpio, a atitude do meu pai é ímpia e eu não quero. Eu quero ser um adorador de Deus, eu quero ser um profeta de Deus. Eu quero agradar ao Senhor. Eu quero ser um escolhido do Senhor. Porque essas escolhas eu quero que a minha descendência toda seja escolhida pelo Senhor. Porque essas escolhas que os filhos de Corá fizeram ali naquele momento foi, na verdade, tudo que a descendência deles alcançaram. Tudo que a descendência deles alcançaram. Tudo que a geração deles alcançaram. Minha irmã e meu irmão, entenda que as escolhas que você está fazendo hoje são as escolhas que a sua geração vai alcançar. Às vezes você fala assim: mas eu não tenho filhos, eu não casei, então não me importo com isso. Mas a sua geração, ela não é só uma geração física, não. Tem a geração espiritual, tem a geração mesmo da família espiritual, do contexto em que você está vivendo. Nós estamos lançando sementes o tempo todo. O tempo todo. Não pense que não tem pessoas te observando. O tempo todo tem pessoas te observando, te escutando, te ouvindo. Observando e às vezes te imitando, até mesmo sem você saber. Então cuide daquilo que você está produzindo, daquilo que você está soltando nessa terra. Qual a semente que você está lançando nessa terra? Porque vai germinar, de uma certa forma vai germinar. E o Senhor vai cobrar de você. Então os filhos de Corá, naquele momento, eles escolheram, lançaram uma boa semente. Não quero ser como meu pai, não. Meu pai está sendo a ponto, vai ser engolido pela terra. Eu não quero ser como meu pai. Eu não quero ser como Datã, não quero ser como Abirão, não. Chega, nós vamos nos afastar deles. Nós não vamos ser como eles. Vamos ser como Moisés, esse que ele está acusando. Nós queremos ser como o profeta Moisés, escolhido por Deus, como Arão, escolhido por Deus. Nós queremos. E aí eles se afastaram e eles não morreram. Eles não morreram. E a geração deles, a descendência deles, serviram ao Senhor. Eles tiveram profetas na geração deles. Eles tiveram levitas, cantores, salmistas, né? Por isso que profetizamos todos os dias. Nossa família será a família do Salmo 128. Uma família que vai temer ao Senhor e obedecer ao nome do Senhor. Uma família de adoradores ao Senhor. Entendeu, minha irmã e meu irmão? E quando eu falo família, não é só a nossa casa. Não é. É todos que nós consideramos, é todos que nós queremos bem. Até sermos realmente uma nação de adoradores ao Senhor. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Eu te louvo, meu Pai, por essa palavra. Eu te louvo, meu Pai querido, pela minha vida, pela vida das intercessoras desse ministério, pela vida dos mantenedores, pela vida, Senhor, de todas as pessoas que estão inscritas nesse ministério, pela vida dos nossos familiares, Pai querido. Eu te louvo e te agradeço pela tua bondade, Pai querido. Pai querido, assim como essa palavra termina dizendo que os filhos de Corá não morreram. Não morreram, Senhor, porque naquele momento da rebelião ali, de Corá, e do pai deles, Pai, daquele que representava o pai deles, a autoridade máxima na vida deles, naquele momento, eles escolheram, Pai, se separar. Eles escolheram pegar um caminho diferente,
um caminho, Senhor, da obediência ao Senhor. Pai querido, nós não precisamos seguir o caminho dos nossos pais, o caminho de rebeldia, o caminho de rebelião que pegaram os nossos pais, os nossos antepassados, os nossos avós. Pai querido, por isso eu te peço em nome do Senhor Jesus, sempre no Senhor nós podemos nos arrepender, começar um novo, andar por um novo e vivo caminho, porque esse é o caminho, Jesus, que o Senhor nos apresenta todos os dias, que o Senhor nos oferece todos os dias. Então, em nome do Senhor Jesus, se porventura tem alguma irmã, algum irmão me ouvindo, que está andando no caminho dos seus pais, andando no caminho dos seus avós, andando no caminho de feitiçaria, no caminho de idolatria ainda, de seus avós, que seja desfeito em nome do Senhor Jesus, para que eles andem no vivo caminho que é o Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Tem pessoas que têm muito medo de desagradar os pais, muito medo de desagradar os avós, mas não tem nenhum temor de desagradar o Senhor, Pai. Nenhum temor de desagradar o Senhor. Então, Pai, dê a essas pessoas coragem, dê a essas pessoas força, porque a Tua palavra fala que os covardes, eles não vão herdar o reino de Deus. Eles não vão herdar a salvação. Então, dê a essas pessoas, caia por terra todo espírito de covardia, toda fortaleza de covardia que estiver cercando essa pessoa, Pai. Que caia por terra em nome do Senhor Jesus, que caia por terra. E sopre sobre essa pessoa, Espírito Santo, o Teu Espírito da força, o Teu Espírito da fortaleza, o Teu Espírito da coragem, o Teu Espírito da ousadia, em nome do Senhor Jesus, para que essa pessoa saiba declarar, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não adianta a gente querer ter o Senhor de forma secreta. Não adianta. O Senhor nos ensinou, Jesus. O Senhor nos ensinou a confessar perante todos que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Só Jesus Cristo salva, cura e liberta. A declarar que a nossa vida está entregue a Ti, Jesus. Está entregue a Ti. Que a nossa vida pertence a Ti. Que o nosso corpo foi feito para ser templo do Teu Espírito que é santo. Então nos fortalece, Jesus. Que caia todo esse império de idolatria. Que caia todo esse império de feitiçaria. Em nome do Senhor Jesus. E que assim seja. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a nossa família, para que sejamos a família do Salmo 128. Abençoe essa minha irmã que está me ouvindo. Abençoe todas as intercessoras desse ministério. Abençoe a minha vida. Abençoe todos os mantenedores. Abençoe a nação de Israel. Nos abençoe com a bênção da saúde, da paz, da prosperidade, do livramento, Pai. Com a cobertura dos Teus anjos, para que sejamos, Pai, dizimistas fiéis, ofertantes, sustentadores de profetas e de missionários, Pai. E que o Senhor abra sempre as janelas do céu e derrame sobre nós bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração que é feita com a nossa irmã querida Maristela Miranda, porque ela vem orando passo por passo e eu fico na concordância, citando o seu nome e a sua causa, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.